Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Fernanda, ela é médica, intensivista pediátrica. Eu sempre costumo dizer, sabe, Fernanda, que os pediatras se destacam na medicina como gestores, e você confirma a regra, né? E eu tenho uma brincadeira que eu digo sempre, né? Porque um médico que tem a habilidade de cuidar de alguém que não fala, não se expressa totalmente e consegue fazer um diagnóstico, um tratamento, já ganhou ponto aí enormemente aí nessa questão de gestão, que não é nada simples. E além de, hoje é gestora na Unimed, né, e está sendo gestora de recursos próprios e está aqui abrilhantando esse nosso momento especial. Bom dia a todos, gente. É um prazer estar aqui, muito grande, né? Henrique e eu trabalhamos juntos há muito tempo, né, Henrique? Isso. E depois eu sei que a gente vai conversar um pouquinho, mas muito dessa minha ida para a gestão tem a ver contigo, né? Então, é um mundo desafiador, é um mundo novo, mas realmente, assim, você se sente muito realizado, né? Acho que, como você falou, né, o fato de você poder ter sido secretário do Estado te mostrou essa complexidade toda. Eu acho que a gente, como gestor, a gente consegue enxergar mais do que só o ato de cuidar em si, né? E a gente acaba conseguindo cuidar com uma amplitude muito maior, né? Então, eu acho muito gratificante, né? Eu adoro ser gestora. E é justamente por essa razão, Fernanda, que você foi a convidada da gente assim para inaugurar esse fórum. Inaugura, né, uma série, a série que dá pujança ao nosso MBA de Gestão Executiva. E não podia ser diferente, convidar você para poder servir de exemplo para todos aqueles que já estão atuando na área de gestão, né? A gente sabe que a gestão em saúde ela tem peculiaridades que diferem da gestão tradicional, é o que eu chamo são negócios complexos. E como são negócios complexos, depois que a gente passa por essa vivência na saúde, eu digo que está habilitada a enfrentar muitos desafios em qualquer outra área de gestão. E essa dinâmica que esse MBA traz para a gente, é justamente a dinâmica de poder oferecer todos os patamares, e é importante salientar para as pessoas que é muito prático. Nós vamos ter professores que vão estar sempre vinculados à ideia de fazer com que essa experiência seja vivenciada por profissionais que já têm sua vivência na área técnica de saúde, sua vivência em outras áreas que não sejam de saúde, mas que angariem as ferramentas necessárias para que, sim, possam ser um bom gestor executivo em saúde, como você é, Fernanda. E aí, justamente, eu queria começar falando assim, dessa dinâmica. Como é que foi essa transição de médica a gestora? Foi uma coisa simples, foi natural, você se apegou logo, teve resistência? Como é que foi? Conta para a gente aí como é que é essa transição aí para a nossa turma aí. Eu, como médica, né, na faculdade, assim, acho que ninguém nunca falou nada de gestão para mim. Eu fiz faculdade no Rio, né, eu fiz o FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era a medicina mais tradicional, então aprendi sistemas complexos, aprendi ultra especialidades, eu tive professores que são autores de livros de medicina, e ninguém nunca falou de gestão, né? Eu fiz uma disciplina optativa na faculdade, que era gestão de consultório, e aí era um professor, um pediatra também, aquilo que a gente estava falando, né, dos pediatras na gestão. E ele falava assim, muito basicamente, que se a gente fosse ter o nosso próprio consultório, a gente tinha que ter, né, algumas habilidades, tinha que pensar em algumas coisas. Falou levemente sobre atendimento ao cliente, mas uma coisa assim muito en passant. Então eu acabei a faculdade, eu fiz residência em pediatria, eu enveredei aí pela terapia intensiva, né? Eu tive professores que me levaram para isso, mas eu também fiz uma disciplina optativa na faculdade. Olha como as coisas são assim, né? O destino levando a gente. Era uma disciplina... Confluem, né? Confluem, exato. No final, se você pudesse olhar 20 anos para frente e depois voltar, você ia ver que no final as coisas encaixam. Mas no quarto período da faculdade, eu fiz uma disciplina que era sobre violência contra a criança e o adolescente. E a minha professora, ela falava muito da escola de saúde pública. E aí, quando eu fiz a disciplina e depois eu fiquei fazendo pesquisa com ela nessa área, mas uma área totalmente clínica, né?
E aí, quando eu acabei a residência de pediatria, eu estava muito na dúvida, porque é lógico que você tenha que fazer uma subespecialidade, né? Quando você entra na faculdade, acaba sendo... Hoje não, hoje eu dou aula na Unifore e a gente procura que os meninos tenham uma visão mais ampliada, mas na minha época não tinha isso. E aí eu acabei a residência de pediatria, eu estava muito na dúvida de que subespecialidade da pediatria eu ia fazer. E aí, eu conversando com essa minha professora, ela falou sobre o mestrado em saúde pública que tinha na Escola de Saúde Pública. E aí eu fiz a prova de residência e fiz a prova do mestrado. Falei, do mestrado, sei lá, nunca pensei nisso, fazer tão rápido assim. Geralmente a pessoa faz a residência, faz a subespecialidade e depois faz o mestrado. No final eu passei nas duas coisas e aí foi um dilema e eu acabei falando assim, não, quando o meu coração ficava mais tranquilo quando eu pensava no mestrado do que quando eu pensava na subespecialidade. Eu botei para neuro, eu estava em dúvida entre neuroinfectologia e endocrinologia e acabei fazendo terapia intensiva depois. Então, como, né, a vida leva a gente. Enfim, fiz o mestrado em saúde pública. E aí, Rio de Janeiro, violência, 1 milhão de médicos por cidadão, por habitante, aquela coisa, bateu a vontade de sair do Rio. E aí, eu fui assaltada grávida, chegando no hospital onde eu dava plantão. E isso acelerou um pouco os planos de vir embora, de sair do Rio de Janeiro. Minha família de Fortaleza, a gente veio embora para Fortaleza. E aí, quando eu cheguei em Fortaleza, eu fui trabalhar lá no Valdemar Alcântara. E aí, a coordenadora da UTI pediátrica, eu fui trabalhar na UTI pediátrica de lá. A coordenadora da UTI pediátrica ficou muito interessada no meu mestrado em saúde pública, porque o Valdemar é um hospital acreditado, e aí tinha toda a questão dos protocolos. Então, ela, né, eu fui bem selecionada no processo seletivo e ela me colocou logo para ajudá-la nos protocolos. Ou seja, o seu mestrado deu um destaque para você logo de cara aí na... Exato. Não era ainda gestão, mas era algo em torno, né, assim, do pensamento um pouco além da clínica. E aí eu fiquei ajudando ela nos protocolos. E aí, um ano depois, eu cheguei no Valdemar em 2009, né, março de 2009. E aí, em maio, junho de 2010, ela resolveu sair. E ela me indicou para ser coordenadora da UTI pediátrica. E aí foi o primeiro passo, assim, para a gestão, porque eu nunca tinha pensado nada de gestão, mas coordenação de um serviço, ok, né? É o tipo de coisa que muitas vezes está ali na linha. Beleza, aceitei e fui ser coordenadora da UTI pediátrica. E aí, no ano seguinte, em 2011, né, quando o ISGH ampliou, né, que é a OS que gere o Valdemar, quando vieram as UPAs, quando veio o Hospital do Cariri, aí o ISGH passou por aquela ampliação e aí houve a separação entre Valdemar, né, entre o hospital e a OS. E aí vocês me convidaram para ser diretora de processos assistenciais, né, que seria o equivalente ao diretor médico do hospital. E aí, assim, foi um susto, porque quando o Henrique e o Roger, né, que era o outro gestor lá, vieram conversar comigo, eu achei que eles iam me oferecer o centro de estudos, porque eu estava nessa linha do mestrado, das coisas, né? E eu já tinha ficado, assim, super animada de ir para o centro de estudos. E quando eles me ofereceram a direção do hospital, eu levei um baque, né? E aí foi todo esse dilema de... Mas aí eu vou sair da assistência, eu já estava dando menos plantão, porque eu estava na gestão. Como é que é isso, né? Tanto que quando eu cheguei em casa e eu falei pro meu filho era pequenininho, ele tinha, sei lá, 4 anos, o meu mais velho, ele começou a chorar, ele falou, mamãe, você não vai ser mais médica? Porque, né, eu ia sair da... E eu presumo, Fernanda, que essa pergunta vários colegas seus devem ter feito, né? Vai abandonar a medicina? Porque aí era assim, onde você trabalha? Não, eu dou aula na Unifore e eu sou diretora do Valdemar. Então, você não é mais médica, né? Porque eu fui me afastando, né, da clínica. Mas, assim, foi uma coisa que foi muito desafiadora. Mas eu não tenho... Quando eu recebo um desafio, aí eu tenho dificuldade de dizer não para os desafios, né? Principalmente se aquilo me motiva e me anima. Sim. E aí eu vi que era a possibilidade de ampliar o que eu estava fazendo. A gente, enquanto UTI pediátrica, né, na coordenação da UTI, a gente estava indo muito bem, a gente tinha sido elogiado nas visitas de acreditação. Então, realmente, aí eu me joguei. Eu também tenho essa característica que eu me jogo. É para ir, então vamos, né? E aí eu aceitei, e aí eu fui diretora de processos assistenciais do Valdemar.
2 anos depois, a gente teve toda essa mudança interna, e eu passei a ser diretora-geral do Valdemar, e aí eu fiquei no Valdemar até 2019, quando então eu fui convidada para ir para a direção-geral do Hospital da Unimed, em Fortaleza. E aí eu fiquei em 2019, peguei a pandemia, né? Sim. E aí em 2021 eu passei a ser superintendente de recursos próprios hospitalares. Então, além do hospital, a gente amplia um pouquinho, né? Porque na Unimed o superintendente é acima do diretor do hospital. E aí agora esse ano a gente a mudança na Unimed ela acontece a cada 4 anos. E aí a gente assumiu esse outro desafio de ser diretora de recursos próprios. Então, eu sou responsável por todos os recursos próprios da Unimed Fortaleza, é um cargo eletivo, né? Graças a todo o trabalho desenvolvido aí na pandemia, todo o destaque que a Unimed teve, a gente foi chapa única, a gente nem teve oposição. Primeira vez na história da Unimed que isso acontece. E aí a gente então foi eleito, e aí começou agora esse ano nesse outro desafio, né? Porque aí a gente agora, em outubro, inaugura nosso segundo hospital, a gente tem ambulatórios, clínicas, home care, laboratório, medicina preventiva, então a gama fica cada vez maior. Em franca expansão. Mas assim, é muito emocionante. Eu realmente, hoje, olhando para trás, se eu pudesse conversar com a Fernanda lá de trás, eu ia dizer, se joga, vai para o mestrado, que isso vai te levar aí para o melhor caminho. E eu acho super legal ouvindo você falar, e eu acho que isso entusiasma todos que estão nos ouvindo aí pelo Brasil afora, porque é justamente isso, sabe? A gente não escolhe normalmente esse processo, acaba meio que ele escolhe a gente, né? Seu relato aí, ele demonstra claramente que você foi tomando decisões no seu filho, mas, ao mesmo tempo, você foi se preparando ao longo do tempo, fortalecendo tudo isso, né, para você chegar onde você chegou. Hoje, a perspectiva do que está sob sua responsabilidade é de uma dimensão enorme. E aí eu te faço aqui uma provocaçãozinha, como eu falei no início lá da nossa conversa, né? Num cenário que o século XX traz essencialmente masculino, né? O mundo da gestão, assim, era fortemente envolvido pelo gênero masculino e tudo mais. Como que fica para você, assim, como é que você visualiza o papel da mulher gestora, o impulso que tem isso? Os profissionais de saúde, a gente sabe, muitos, cada vez mais aumenta o número de médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, ou seja, as mulheres atuando fortemente em diversas frentes, e na área da saúde não é diferente. Como é que você vê isso hoje? Qual é a relevância de poder estar numa posição tão importante, tão relevante, e poder representar tão bem, porque eu digo isso, a Fernanda, gente, representa muito bem o que há de melhor na gestão de saúde desse país. Como é que você me diz, Fernanda? Eu acho assim, não sei como é na executivo em outras áreas que não é saúde, né? Na saúde é muito natural ter mulher na gestão, principalmente na média gestão, né? Porque a gente tem muita enfermeira, né? Os profissionais de saúde, eles têm uma predominância feminina. Então, na coordenação de serviços, nas supervisões, a gente tem muitas mulheres. Aí, realmente, quando vai subindo o nível de gestão, aí começa a ter menos, né? Não sei qual é o fenômeno, né? Acho que, assim, o fato de eu ter começado a minha história na gestão no Valdemar, o Valdemar, ele é um hospital que é pequeno, né? Hoje ele está até crescendo mais, mas é um hospital pequeno, e que a gestão, ela era muito, não no sentido ruim da palavra, tá? Mas era muito familiar, era todo mundo muito junto, a gente foi crescendo junto, o ISGH foi se expandindo junto. Então, eu nunca tive o menor problema. Inclusive, gente, para vocês verem como isso é importante. Quando o Henrique e o Flávio e o Roger me chamaram para ser diretora do hospital, eu estava grávida. Eles me chamaram, isso devia ser maio, junho de 2011, meu filho nasceu em novembro. Então, eu estava grávida. E quando eles me chamaram, a primeira coisa que eu falei foi assim, mas eu tô grávida. E eles falaram, e daí? Então, eu tive a sorte, que eu não sei se todas as mulheres têm, né? Porque realmente você arriscar com uma pessoa e ela grávida ainda por cima, quer dizer, muito em breve eu ia ficar afastada, né? E eu tirei minha licença maternidade direitinho. Eu tinha vantagens porque o hospital era muito perto da minha casa, então eu realmente
quando voltei a trabalhar, eu podia ir em casa, amamentar meu filho, voltar, o meu horário era mais flexível. Mas eu sei que tem muitas mulheres que não têm essa facilidade, esse privilégio que eu tive. Mas eu acho que a minha trajetória toda, ela foi muito suave nesse ponto. Sofri preconceito por ser mulher? Sofri em alguns momentos. Mais tarde do que cedo. Eu acho que justamente assim, até para eu me sentir mais à vontade na gestão, eu tive muita sorte nesse início, né? E eu acho que talvez a mulher fora da área da saúde tenha que lidar um pouco mais com esse preconceito, tenha que lidar um pouco mais com essas diferenças, porque a gente, mulher, é diferente mesmo, né? A gente tem que dar conta do filho, a gente tem que dar conta de outras jornadas extras, né? Jornadas extras. E tá tudo bem. A gente, na maioria das vezes, a gente consegue se virar muito bem. Mas no início precisa ter um pouco desse jogo de cintura e dessa adaptação. Mas eu acho que é importante. Acho que talvez muitas mulheres não enveredem por esse cargo de gestão pensando nas dificuldades, nas longas horas, porque realmente, quando você é gestor, e aí é aquela coisa, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, então eu acho que o principal que você tem que entender é das pessoas. E eu acho que isso que fez muita diferença, que é tentar ser próximo. Então, eu estou muito disponível, né? A gente tem que estar muito próximo das nossas equipes. Acho que mais para frente a gente fala um pouquinho mais disso, mas a gente tem que despertar o propósito, a gente tem que despertar o sentimento nas pessoas. E para isso você tem que estar junto. Então, eu acho que muitas vezes as mulheres têm um pouco de medo dessa dedicação que você precisa ter à gestão. Mas justamente quando você é gestor, você consegue um pouco, pelo menos para a gente da saúde, que o nosso contraponto é pensar no plantão, então isso dá uma certa flexibilidade. E com organização, a gente consegue dar conta de tudo. Dá trabalho? Dá trabalho. Provavelmente é muito mais trabalhoso do que um homem, porque a gente tem que equilibrar mais bolinhas, talvez. Mas dá certo e, assim, para quem gosta, eu acho que é gratificante. Mas que tem essas complexidades, tem. A gente precisa ser realista. Mas eu acho que a mulher traz uma visão, e principalmente nessa questão do cuidar, nessa questão de envolver a equipe, eu acho que para a gente, mulher, é mais fácil do que para os homens. Eu ouvindo você falar, eu lembrei de uma frase, né? Eu sei que há momentos que as pessoas descreem um pouco da política, mas eu ouvi de um político uma certa frase que diz que administrar é uma coisa meio fria, né? Uma coisa que não é muito... você não se apega muito. Já você fazer gestão é uma coisa mais maternal, sabe? É uma coisa quente. Porque ele disse que quando você se envolve mesmo com a gestão, você tem que ser como mãe. Não tem dia, não tem hora, é mãe 24 horas. E é mais ou menos isso, é um processo de dedicação, mas eu coloco essa questão sempre, sabe, Fernando, eu sei dessa sua história e foi muito bom, sabe, assim, ter participado no momento de acreditar que o fato de você estar grávida só lhe engrandecia ao aceitar um desafio desse, porque para você não era um empecilho, porque que para nós seríamos. E você provou, né, você demonstrou a sua competência e mostrou que não é algo conflitante, né, que é justamente, você não alterou o seu papel, a sua formação, a sua capacidade de decisão, a sua dedicação, tudo isso ficou bem comprovado nisso. No período recente, né, para a gente aqui no Brasil, no mundo todo, nós fomos muito impactados com a questão da Covid-19, né? E você é uma daquelas personagens que estava literalmente no olho do furacão, né? É um problema dificílimo, sem dúvida nenhuma. A gente já fala um pouco como se fosse algo do passado, mas talvez as sequelas desse processo e a precaução, elas continuarão por bastante tempo entre a gente. Então, realmente, isso foi um momento, eu acho que talvez um marco para qualquer gestor na área de saúde. E para você que estava dentro de um hospital, eu imagino que a perspectiva era enorme. E ainda digo mais, para quem é daqui do Ceará, costumava ver a Fernanda diariamente, junto com a Elias Leite, que foi um absoluto gestor aí da Unimed, aí, no sentido, sabe assim, vai deixar marcas importantes, apesar do período da pandemia, que dificultou para todo mundo, mas a gente costumava ver todo dia lá a Fernanda e o Elias comunicando com a maior transparência, com a maior
busca de transmitir tranquilidade e verdade para a população sobre o que estava acontecendo, o momento que estava vivendo e chamando todo mundo para participar em que aspecto? Colaborar com as medidas de precaução e tudo mais. E para mim isso foi muito marcante, sabe? A hora que o gestor sai da caixinha, sai do seu aspecto, sempre com inúmeras dificuldades e decisões a tomar, mas você estava presente fazendo para além disso. Fala um pouco para você como foi esse período, como foi essa experiência, quais foram os mega desafios, certamente, que vocês passaram, e como foi também ter essa relação com a sociedade para poder não ficar só no polo passivo, recebendo os pacientes e vendo o drama deles, como foi para vocês, que não é menor, gente, é só para entender o aspecto ampliado desse papel importante que foi essa experiência que a Fernanda passou. Acho que assim, essa história ela também tem várias facetas, né? E é aquilo que a gente falou antes, né? Dos sinais que a vida dá, né? Então, parece aquela coisa para quem acredita em algo mais, né? Que tudo foi construído para poder estar ali naquele momento e daquelas condições. Porque eu cheguei no HRU, no Hospital da Unimed, em março de 2019. E aí você chega num hospital novo, um hospital gigantesco, você não conhece nada. E aí a minha sorte, né, para quem acredita em sorte, é que o hospital estava passando por um processo de recertificação. E como tinha mudado gestão, né, essa própria mudança de diretor, as coisas estavam um pouco desorganizadas, né? E aí eu precisei me dedicar muito, né, na recertificação, que aconteceu em agosto de 2019. Então, quando eu cheguei, eu acabei mergulhando nos processos do hospital. Então, eu sentava com todos os gestores. No mês de julho, basicamente, a gente fez um intensivão com todos os gestores para tentar deixar a casa bem organizadinha. Os gestores tinham mudado, porque tinha tido um termo de ajuste de conduta do Ministério do Trabalho. Então, os gestores foram todos contratados por CLT. Então, muitos gestores mudaram. E aí, esses gestores que entraram não tinham ainda passado pelo processo de certificação. E aí, eu precisei fazer um intensivão com eles. Então, em julho, de segunda a sexta, eu sentava 8 da manhã e eu acabava 6, 7 horas da noite. E uma semana os gestores iam na minha sala, a gente ia estudar processo, estudar indicador, estudar fluxo. E na outra semana eu ia até o local e a gente ia olhar os processos, os fluxos em loco. Isso me deu um conhecimento do hospital muito grande. Até porque quem já andou no hospital, quem é daqui de Fortaleza já andou lá no hospital, aquele hospital é um labirinto, né? Primeiro começa que eu tenho menor organização, localização espacial, e ele tem o norte e o sul, e eu me perdia dentro do hospital, eu não sabia o que era norte e sul. E depois desse intensivão, eu passei a conhecer o hospital com a palma da minha mão. Então, em agosto, a gente recertifica o hospital e logo em seguida entra no orçamento. Então, quando chegou, né, março de 2020, que foi quando começou a pandemia, eu conhecia o hospital, apesar de eu estar lá há um ano, eu conheci o hospital muito bem, porque eu tinha passado pelo desenho, pelo estudo, pela análise de todos os processos e do orçamento. Então, eu estava com o hospital na minha mão. Na palma da mão, né? Na palma da mão. E aí, quando começou a pandemia, eu estava muito inquieta, porque eu dizia assim, gente, não faz sentido. A China tem 1 bilhão de pessoas. 80 mil casos de Covid não é nada. 80 mil dividido por 1 bilhão não é nada. Então, não estou entendendo esse alvoroço. Eu quero ver algum estudo, eu quero ver algum desenho, eu quero ver alguma coisa que eu entenda por que está acontecendo dessa maneira, por que está se espalhando dessa maneira. E aí, assim, uma amiga minha que trabalhava na CESA me mandou um estudo que o pessoal do Rio Grande do Sul tinha feito, pegando os casos, nessa época só tinha, isso foi 17 de março, os casos que tinham tido na Europa, na Itália, nos Estados Unidos e na China. E aí eles montaram um algoritmo de propagação do vírus, baseado, né, nas medidas de prevenção ou não de prevenção, como é que seria a PG lá, né, a curva de distribuição da doença. E aí, com esse artigo, a gente pegou e fez a transposição dessa curva para nossa carteira de clientes Unimed Fortaleza. E aí, assim, sem prevenção nenhuma, se não tivesse tido lockdown, hoje a gente pode até falar, porque na hora que eu recebi o estudo, deu, assim, medo, porque no pico da onda a gente ia ter mais de 4 mil pessoas internadas. Eu acho que no Ceará todinho a gente não tem 4 mil leitos. Então, assim, isso era só para a carteira de Fortaleza. Né?
dramático, dramático. E aí, assim, começaram os trabalhos. E aí a gente acompanhando, a gente na minha sala, a gente transformou a minha sala numa sala de guerra, e a gente botou o quadro, e a gente botava dia a dia qual era o previsto e quantos casos a gente estava tendo. A gente sentou com todos os outros hospitais que atendiam a Unimed da cidade, e todo mundo ao meio-dia tinha que informar o número de casos. E aí, com isso, a gente ia construindo a nossa curva. E aí a gente viu em uma semana que a nossa curva desviou, não estava batendo. Aí a gente refez o estudo mudando o R0, né? Mudando a taxa de transmissão, porque a gente instituiu o lockdown muito precoce. E aí a gente começa de novo a acompanhar a curva e aí desvia. Então, assim, a gente ia acompanhando, até que chegou uma hora que o estudo do epidemiologista não estava mais batendo, e ele falou, mas é isso, não tem como mudar. E aí eu e meu gerente administrativo financeiro, a gente sentou, isso assim, eu ficava no hospital até tal hora, né? Porque era um medo muito grande. Né? O maior medo era, a gente não vai aguentar, a gente logo no início conseguiu prever a curva, que o pico era mais ou menos 22 de abril, e aí depois com o lockdown, com as medidas, a gente viu que o pico foi mais para frente, então o pico ia ficar em algo entre 15 e 20 de maio, e aí a gente ia acompanhando. Então, assim, eu tinha números, eu tinha informação, olha, o nosso estudo, e aí, assim, nesse dia que o epidemiologista falou, não, é isso, não vai mudar. E a gente falou, não tá batendo. Aí eu e meu gerente, a gente sentou, Excel na mão, e a gente começou a mexer lá nas planilhas e fazer curva de tendência e a pegar o nosso comportamento e a projetar para frente baseado no algoritmo. Enfim, a gente fez o nosso estudo, e o nosso estudo ele errou assim por 5 casos, eu acho, Pico. Fantástico. E aí, com isso, a gente dizia assim, olha, daqui a uma semana eu vou precisar de mais uma UTI. Daqui a uma semana eu vou precisar de mais tantos leitos de enfermaria, porque a gente conseguia ver a proporção entre internados em UTI e atendidos na emergência. Então, a gente tinha todas as nossas curvas, e aí todo dia, ao meio-dia, assim, era um ritual. E ninguém podia mexer no meu quadro, porque aquele era o meu quadro. Aí, todo dia, ao meio-dia, eu fechava os números, eu ia lá e eu botava os números na parede. E com isso a gente conseguiu prever o que estava acontecendo. Então isso deu essa tranquilidade. Mas no início, quando a gente ia vendo as curvas, né, a primeira curva de 4 mil, no final a gente chegou a 600 e pouco. Mas a primeira curva com 4 mil era muito assustador. E aí qual foi o pensamento? Se eu tô com medo, o meu colaborador que está lá na ponta está com medo. E aí a gente organizou qual ia ser a primeira enfermaria. Isso tudo assim, hoje pensando, né? Do primeiro dia, o primeiro paciente que internou na Unimed Fortaleza internou no dia 19 de março. O pico foi 19 de maio. Então, foram 2 meses. Mas pra gente pareceu uma vida, porque é uma eternidade. Intenso. E assim, depois a gente vendo, a gente tomava a decisão muito rápido, a gente fazia as coisas muito rápido, porque mudava tudo muito rápido, né? A segunda onda foi muito pior, mas em termos assim de estrutura mental, acho que já foi melhor, porque a gente já sabia mais ou menos como as coisas já era um desafio com algum conhecimento, né? A gente já estava fazendo processo de melhoria em relação às coisas que a gente fez na primeira onda. Mas, assim, a principal preocupação, logo no início, porque foi num domingo à noite, né, que internou o primeiro paciente em Fortaleza. E aí, na segunda-feira, a gente tinha visita de acreditação, as acreditadoras apavoradas fizeram uma visita bem mais ou menos e foram embora. E a gente ficou, vamos organizar a casa, porque se chegou, já chega aqui no hospital. Então, qual vai ser a unidade quem vai ser o primeiro médico que vai atender o paciente? Qual vai ser a primeira unidade? Qual vai ser a primeira UTI? E aí a gente foi montando as coisas. E uma preocupação que a gente sempre tinha era as pessoas. Porque estava todo mundo apavorado. O que a gente tinha nessa época era que profissional de saúde era quem mais morria. Então, as pessoas saíram de casa para não levar para casa a doença e tal e tal. E aí eu fui em todos os plantões e falei, olha, essa UTI foi a UTI escolhida para receber os primeiros pacientes Covid. Como é que vocês estão? Né? Vocês estão tranquilos? Vocês não estão? Vocês estão com medo? Eu também, mas eu tô aqui junto. Vamos treinar aqui. Como é que bota e tira o capote? Porque isso era novidade, né? Então, como é que se paramenta? Como é que desparamenta? O que vocês estão precisando? Eles, a gente acha que talvez deve ter mais uma pia aqui, não sei o quê. Como é que a gente vai comer e tal? Então, assim, o principal era estar ali junto com eles, ouvindo, entendendo as necessidades, porque eram eles que iam estar ali arriscando, né, a vida deles. Então, a partir do primeiro momento, isso ficou muito claro para mim. Se eles estão ali arriscando a vida deles, o mínimo que eu posso fazer é estar aqui junto.
E às vezes eu estava lá na minha sala e começava a vir muito problema, eu ia lá na unidade de Covid. Eu ia lá e eu sentava com as pessoas e eu ouvia as histórias, e isso me dava força. Na verdade, parecia que eu estava indo lá para mostrar para eles que eu estava ali, mas na verdade eram eles que estavam me dando força, porque a gente era uma troca muito grande, né? E aí eu comecei a fazer as rondas pelo hospital. Então, todos os dias eu subia até o 9º andar de escada e eu descia, passando por todas as unidades do hospital, sabendo como é que as pessoas estavam, mostrando, olha, eu estou aqui com vocês estão precisando de alguma coisa. Aí a gente ouvia em loco as necessidades, tudo mudava muito rápido, né? Protocolo, faltou luva, faltou máscara, porque no início foi uma corrida, e aí eu peguei e eu segurei, né? Porque aquela coisa assim, não, tem que trocar máscara a cada 2 horas. Eu falei, minha gente, a gente nunca trocou máscara a cada 2 horas, não é agora na pandemia que a gente vai trocar. Porque se a gente trocar máscara a cada 2 horas, daqui a 5 dias a gente não tem máscara. Mas quem vai falar? Vou eu. Aí eu ia lá na unidade e dizia, vocês estão entendendo por que a gente está fazendo isso? Não. Então, assim, foi um trabalho muito de estar junto. E isso foi importante para mim, porque era a minha fonte de energia. Eu acho que quando a gente tem um propósito muito vivo dentro da gente, isso dá força, a gente busca força não sei de onde. Então, para mim era muito importante estar perto. E para eles também, porque sabia que a gestão estava ali, sabia que a gente ouvia as coisas na mesma hora e a gente tentava resolver na mesma hora. As decisões ali foram tomadas muito rápidas. E aí começou também a fazer isso para a sociedade, porque a gente fazia um boletim para informar o médico cooperado, e aí esse boletim começou a cair nos grupos de WhatsApp da cidade, porque as pessoas estavam muito carentes de informação, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. O Ministério da Saúde lançava boletim, a Secretaria de Saúde lançava boletim, mas eram coisas muito técnicas e as pessoas não entendiam. Na verdade, as pessoas queriam saber assim, e agora? O que eu faço? Tá melhor? Tá pior? Então, a gente começou a fazer os vídeos, né? Os vídeos diziam quantos pacientes tinham internado, né? Quantos pacientes tinham no UTI, o que tinha mudado de ontem para hoje, e era nosso momento de apelo, porque a gente pensava assim, Jesus, vai vir Dia das Mães, as pessoas vão todas para casa das mães, vão levar Covid para as mães, então não vão visitar suas mães no Dia das Mães. Então, era a forma da gente levar o apelo aos nossos clientes também, porque a gente não sabia onde ia parar, a gente não sabia se de fato aquela curva que a gente desenhou, que estava se desenhando, né, bem certinho, mas vai que na hora do pico o nosso pico está programado para descer e ela segue subindo, né? Vai que a gente não tem. O meu maior desespero era aquela imagem. Eu fechava o olho e eu via as pessoas morrendo no corredor sem oxigênio e sem atendimento. A primeira coisa que eu pedi quando começou a pandemia, eu falei, gente, eu quero enxergar cada canto desse hospital. Eu quero ter um mapa, tipo o que a gente tinha lá no Valdemar. Eu quero enxergar todos os pacientes internados nesse hospital, porque o meu maior medo era algum paciente ficar esquecido, né? Aquela situação de caos, de guerra, como a gente vê nos filmes. Muito paciente, né? E naquele cantinho ficou um paciente e morreu sem ninguém ver. Não podia acontecer isso. Então, olha, para a gente conseguir fazer isso tudo foi estar com as pessoas próximo, e estar próximo das pessoas, e estar com as pessoas engajadas. E eu acho que isso foi todo um trabalho de construção, de despertar o propósito, que a gente começou em 2019, logo que eu entrei no hospital. Mas isso foi fundamental, porque era incrível. Quando eu conversava com as pessoas em relação à pandemia, todo mundo dizia assim, mas como você fez para convencer o seu colaborador a ir para a linha de frente? Eu falei, eu não precisei. Os meus colaboradores foram, e eles fizeram coisas belíssimas, várias iniciativas que não precisei pedir que eles fizessem, que era mandar recadinho, era botar recadinho na comida, a hotelaria, quando mandava roupa para as equipes, mandava com recadinho, botava bilhetinho na comida, começaram a criar um corredor de palmas. Então, assim, isso tudo foram iniciativas próprias das pessoas, porque elas estavam engajadas. Então, pessoas foi fundamental. Está engajado e está treinado. Então, saiu uma informação nova, vamos em loco treinar. 2, a gente se antecipou. Então, quando a gente começou a fazer os estudos, quando a gente começou a ouvir da pandemia, a gente já começou a aumentar estoques e a se organizar. Então, isso foi fundamental. A gente ter esse apoio dos números e do sistema de informação para a gente conseguir visualizar e gerenciar as coisas. E a gente está sempre avaliando os processos. Ao final de cada dia, a gente fazia a análise do que deu certo, do que não deu certo, do que eu posso fazer
melhor amanhã. E quando acabou a primeira onda, antes de todo mundo relaxar, a gente, peraí, vamos logo ver as lições aprendidas e o que a gente... Não, mas não vai vir de novo, pode vir de novo. O que a gente faria diferente? E aí, quando veio de novo, a gente sabia fazer diferente. E a comunicação. A comunicação foi fundamental. E aí teve essa comunicação com a sociedade, que era através dos vídeos, e isso dava muita credibilidade para o que a gente estava fazendo, e a comunicação com os nossos colaboradores e com os nossos gestores. Porque o que acontece? No início, a gente falava, e aí cada um ia para um canto e todo mundo ficava esperando aquela tradicional cadeia de comando, né, onde você tem que pedir autorização, você vai pedir no sistema, e não dava tempo para isso. Então, a gente instituiu os huddles da alta liderança. Então, todo dia, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, a gente fazia um huddle. Era 10, 15 minutinhos e a gente traçava, olha, hoje a gente vai abrir isso, hoje a gente vai abrir aquilo. E aí a gente fazia com o grupo gestor todo. Então, eram 60 pessoas online, que a gente dizia, ó, os números ontem foram esses, para hoje a previsão é essa, para daqui a uma semana a previsão é essa, o que a gente precisa fazer? E no início era difícil, porque as pessoas querem conversar. Eu falei, não, gente, isso aqui é um huddle. São 15 minutos, porque a gente precisa agir. O tempo é importante. E aí essa comunicação daí ia baixando como um guarda-chuva e estava todo mundo falando a mesma língua e estava todo mundo sabendo. Era assim, manutenção, hotelaria, nutrição, laboratório. Porque eu dizia assim, olha, a previsão é que a gente aumente 50 pacientes em 3 dias. Então, todo mundo já sabia o que tinha que fazer para viabilizar isso. Vamos abrir uma nova UTI em 2 dias. Então, todo mundo já sabia o que tinha que fazer para viabilizar isso. Então, acho que o fato da gente... conseguia fazer, né, Fernanda? Aí o bom é que vocês conseguiram ir vencendo essas barreiras físicas até, né? Mas aí isso também, assim, logo que começou a pandemia, no Conselho Gestor, né, eu reuni os gestores e eu falei assim, olha só, agora... não dá para a gente ficar pedindo permissão e esperando, porque não vai dar tempo da gente resolver as coisas. Então, um dos nossos elementos culturais aqui é a autonomia e proatividade. 2, né, dos nossos elementos culturais. Então, todo mundo vai ter que ter autonomia e proatividade e vai ter que tomar decisão. Mas a tomada de decisão, ela não é uma tomada de decisão aleatória, que eu vou tirar da minha cabeça. Então, tem todo um processo de tomada de decisão. Então, vamos analisar se isso está dentro do nosso propósito, se isso está dentro das nossas chaves da excelência, qual é a ordem que as nossas é segurança, respeito, cortesia e agilidade. Então, se passa pelo crivo das 4 chaves, se passa pelo crivo dos nossos elementos culturais, se isso tem a ver com cuidar com a excelência da saúde das pessoas e com sustentabilidade financeira para a Unimed, façam e depois comunica, e aí a gente vê se foi acertado ou se não foi. E aí isso foi fundamental. E aí, assim, é muito assim, emocionante ver como o nosso time brilhou, como a gente conseguiu. E as pessoas chegavam lá na sala, iam lá, viam um quadro, e a gente, em 5 minutos, fazia uma discussão ali, tomava uma decisão e as pessoas foram. Né? Isso foi muito assim. Hoje você, claro, sem o medo, né, olhando para trás, a gente consegue ver como as pessoas cresceram em termos de maturidade. Tanto que quando passou, eu falei, olha, agora a gente está em outro patamar de gestão. A gente não é mais aquele gestor de março de 2020. Então, eu vou exigir mais de vocês, porque a gente agora tem que levar isso... Aumentou o nível, né? Aumentou o nível, e isso foi porque vocês foram um time de excelência. Então, agora, ó, não tem mais atrás, né? A gente tem que ir só para frente. Mas, assim, foi muito bonito de se ver como todo mundo cresceu e como todo mundo se uniu no propósito, porque acabou, principalmente na segunda onda. A gente teve que... Eu passei visita em pacientes no hospital de campanha, os outros diretores também, os coordenadores, porque na segunda onda foi muito maior, né? A gente precisou de muito mais mão de obra. Mas eu fico feliz em ver o quanto a gente, enquanto instituição, e enquanto a gente, enquanto pessoa, conseguiu se melhorar na pandemia. Eu acho que a humanidade podia ter se melhorado um pouquinho mais. Mas, sim, pelo menos o meu núcleo, eu consegui ver o quanto a gente evoluiu. E isso é gratificante. Claro, né? Morreu muita gente, a pandemia foi horrível, foi a nossa guerra, foi a guerra do nosso tempo. Mas é muito bonito de se ver todo o trabalho que a gente conseguiu fazer. Agora que passou, né? Não, eu vi no seu relato aqui, para todo mundo do Brasil inteiro que está assistindo a gente agora, isso aqui é uma síntese, eu acho, do ápice, talvez, do que a gente poderia falar de gestão executiva.
é quando a gente percebe de forma muito clara, de forma muito efetiva, onde diversos elementos se reúnem, né? Tomada de decisão rápida, a liderança que é capaz de dar autonomia para a sua equipe, né? A análise de dados que foi feita, que ela relatou tão bem, que foi trabalhada e feita por essa equipe, para poder tentar fazer a predição dos acontecimentos. E uma coisa muito importante, é um envolvimento gigantesco de profissionais que muitas vezes não tinham esse ferramental todo pronto, e foi justamente a gestão, foram os gestores que tiveram a capacidade de liderar, de interagir e se fazer próximos nesse processo, que dá confiança enormemente a essas equipes e, obviamente, gerar o resultado que gerou, que eu digo para vocês, apesar do que nós vivenciamos, sem dúvida nenhuma, Fernanda, a gente tem muito aprendizado, sabe? E tem muita coisa que a gente não pode esquecer, não pode guardar na gaveta, porque são cases como esse da Unimed Fortaleza, sabe? Essa sua experiência que, de repente, denotam o valor desse processo de gestão. Que é esse convite aí que o Sequali traz para vocês sempre nesse sentido. Esse MBA foi todo formatado para a gente tentar experimentar um pouco do que seja isso, para que você possa pôr em prática, independente de você ser gestor ou não. Mas, Fernanda, eu até digo para todo mundo que está assistindo, manda perguntinha que no final a gente talvez consiga um tempinho para a Fernanda poder responder alguma indagação aí sobre esse nosso tema de gestão com vocês, tá bom? Nessa loucura toda, né, a gente vivenciou da pandemia, foi um movimento que envolveu questões científicas, políticas, sociais, econômicas, foi uma confusão, né? Porque a gente viu, a humanidade viu mesmo, né? Porque quando a gente se refere lá à gripe espanhola, lá do século XX, né, do início do século XX, nós não tínhamos mecanismos de comunicação tão ágeis e tão rápidos para ver as coisas acontecendo em tempo real. O século XXI deu essa tecnologia que está fazendo a gente se comunicar aqui, ela se tornou mais evidente, deu velocidade ao processo todo. E realmente houve situações onde a gente não sabia, né? A sociedade como um todo, ela não sabia como agir. Quando você olha para esses elementos, né, você já citou que como ser humano a gente cresceu e tudo mais, e você como gestora, quando você deu esse passo, quando você analisa esse resultado, sabe, você teria algum ponto que você destacasse que seria assim, bem peculiar desse aprendizado, sabe, que vai para além desse processo todo, aquilo que você diz assim, não, essa coisa mudou. Só um detalhe que você colocou, né, que foi o da excelência. Quando você vai atingir os patamares de excelência, todo mundo às vezes pensa assim, cheguei no máximo. E você já colocou que esse máximo não existe. Tem sempre espaço para melhoria, para um avanço. Nós temos sempre um DX para avançar. O que você me diz? Qual é o próximo DX? Qual é o próximo desafio da Fernanda como gestora? Qual é o próximo desafio? Qual é o patamar que toda essa experiência lhe colocou? Como é que você está vendo tudo isso aí para a sua carreira? O Covid foi realmente assim, né? É o que eu digo, né? Foi a guerra do nosso tempo, né? A nossa guerra não foi uma guerra de armas, mas foi a guerra do nosso tempo. E eu gosto muito de estudar a Segunda Guerra, os eventos históricos, né? E o que a gente está vivendo agora é o nosso pós-guerra. Porque a gente fala muito da guerra em si, mas depois que o país está devastado, você tem que fazer toda a reconstrução. E a gente está tendo um pós-guerra, no momento onde o país está claramente dicotômico, onde nas redes sociais as pessoas basicamente só leem as manchetes, então fica muito difícil de você desenvolver um raciocínio, uma explicação, e a gente está tendo que reconstruir o nosso país, a nossa saúde, a nossa economia depois do Covid. Então, assim, a gente às vezes brinca e diz assim, meu Deus, o Covid estava fácil e eu não sabia. Porque agora tem todo esse processo de reconstrução. A gente fez um trabalho belíssimo no Covid, a gente pôs à prova todo o nosso íntimo de gestor, porque a gente precisou estar com todas essas ferramentas bem afiadinhas, e agora a gente precisa mostrar como isso tem que continuar a ser feito, porque também no Covid a gente tinha um propósito muito claro, né? A gente está aqui para salvar vidas e isso era muito fácil de todo mundo ver. Mas a gente salvou muitas e muitas vidas e a gente desenvolveu tecnologias belíssimas. Aqui no Ceará a gente desenvolveu o Elmo, né? Várias tecnologias não invasivas que salvaram muitas vidas, mas isso tudo tem custo, né? Saúde não tem preço, mas tem custo.
Então, só a gente gastou mais aí de 240 milhões de reais que não estavam previstos, que não estavam orçados. E agora a gente tem que dar conta disso. Então, a gente está num momento dificílimo da saúde do país. Porque vem medidas que são coisas muito mais fáceis de se fazer, mas que você precisa saber de onde você vai tirar. E a gente está justamente nessa fase da reconstrução. E aí o desafio é como eu mantenho nas pessoas o propósito tão vivo como ele estava na época da pandemia, para que as pessoas possam estar engajadas e a gente faça esse trabalho de reconstrução. Porque agora parece assim, você está sendo frio, você está pensando em dinheiro, mas a gente precisa se reequilibrar. E eu acho que isso tem sido esse novo desafio. Porque é o que eu sempre digo, né? Saúde não é uma fábrica de sapato. Eu imagino como deve ser difícil você conseguir incutir o propósito nos trabalhadores da fábrica de sapato, né? E aí, o pessoal da Grandene, de Sobral, o propósito deles é calçar os pés do mundo. Então, tem que ser uma coisa grandiosa, tem que ser uma coisa que mexa com a emoção. Sim. Mas agora, nessa reconstrução, nesse nosso pós-guerra, a gente precisa dar um jeito de manter o propósito vivo e de mostrar que cortar ineficiências, que reorganizar os processos, porque muita coisa foi desorganizada também com a Covid. Então, reorganizar os processos, recuperar essas ineficiências, melhorar os nossos processos para que a gente tenha, né, as coisas mais enxutas, para que a gente possa continuar a cuidar das pessoas. Por quê? Porque eu tenho doenças crônicas que não foram tratadas na época do Covid, eu tenho doenças agudas outras que estão surgindo. Esse ano a gente não teve folga, a gente teve chuva, a gente teve dengue, a gente teve chikungunya e teve Covid de novo. Então, assim, essa reconstrução é difícil. Então, quando você passa de um nível, o nível seguinte no jogo ele vem sempre mais difícil, né? Então, mesmo na saúde, na área da saúde, na gestão em saúde, nossos desafios não se acabaram com a pandemia, eles seguem. E é isso, acho que a Covid tinha esse apelo muito fácil de você fazer com que as pessoas dessem o além. E agora a gente está todo mundo cansado. Esse propósito pode não estar tão claro, porque a gente tem que falar mais de dinheiro, a gente tem que falar mais de processo, a gente tem que falar mais das coisas mais frias, mas é o que a gente precisa fazer para a gente continuar exercendo o nosso propósito, para a gente continuar cuidando das pessoas. Então, acho que esse tem sido o nosso desafio. Não é cortar por cortar, não é cortar para aumentar o lucro. Na verdade, agora a gente precisa se reequilibrar, né? E num país tão dicotômico como ele tá muito difícil, muito difícil. E essa sua colocação, ela remete justamente a esse aspecto, né? Porque no normal, Fernanda, as pessoas no cotidiano dos negócios em geral, você tem objetivos claros, mas você citou muito a questão do propósito. E o executivo em saúde, ele tem de cara, né, um propósito diferenciado, porque ele está lidando com o humano, está lidando com um momento, normalmente, são executivos que lidam com a dor, o sofrimento das pessoas. Apesar da gente falar em saúde ser o aspecto mais positivo, talvez, que a gente tem, como você colocou, uma coisa que não tem preço, né? Mas muitas vezes a gente é lembrado justamente nessas crises, né? Uma crise sanitária como essa destaca o gestor em saúde, né? Enormemente. Ninguém lembra por conta do sucesso financeiro, por exemplo, que uma instituição, um hospital possa atingir. Então, é relevante que você coloca. E falando em propósito, uma coisa que está muito em voga, né, um processo muito importante que está inserido no contexto da saúde, é justamente esse que envolve a acreditação, a qualificação, a segurança do paciente, são temas que estão muito permeados. Você já relatou para a gente, né, que a sua organização é uma organização certificada, reconhecida, que tem muitos desafios. Como que você vê hoje, para o século XXI, com muitas dificuldades, inclusive, que a gente encara ainda, de padronização de processos, de padronização de fornecedores, conflitos enormes que a cadeia de negócios em torno da saúde nos impõe o tempo inteiro, né? A falta do insumo para o medicamento, que modifica completamente a rotina de trabalho nas instituições. É a própria complexidade hoje da gente entender essa epidemiologia, né? Essa palavra epidemiologia virou um cotidiano para muita gente que não tinha ouvido falar dela ainda, para entender esse processo todo, e, obviamente, o tema saúde em si, né? É a preservação da saúde, o indicativo daquelas coisas que a gente pode fazer para promover saúde como
como um propósito mesmo. Então, nessa dimensão, como que você vê esse século XXI chegando, nesse pós-pandemia, esses processos todos que foram postos à prova, e eu digo, dou os parabéns aqui, diversas pessoas aqui emocionadas com o seu relato, mas já dou os parabéns. Como que fica tudo isso no pós-pandemia, né? Como é que essa gama de coisas que vai desde a qualidade de uma instituição de saúde, que, sem dúvida nenhuma, deve passar, eu presumo, por uma decisão da alta gestão, e essa segurança e esses bons serviços para o paciente. Como é que você vê isso? Acho que a gente pode olhar isso por várias óticas, né? Mas pensando em saúde, eu acho que a gente não pode deixar de pensar na questão, óbvio, né, da qualidade da assistência que a gente vai oferecer ao nosso cliente. Mas aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas e no serviço público? Né? No serviço público, o cliente, teoricamente, não tem opção. Porque nos Estados Unidos é muito claro. Todo hospital é acreditado. Todo hospital que quer ter um cliente, ele é acreditado. Porque é uma população que já conhece os padrões. Se eu vou escolher o hospital onde eu vou me consultar, eu tenho lá a lista dos hospitais certificados e eu só vou no hospital certificado. Mas e numa população que não tem tanta escolha, porque a gente também não tem tantos hospitais assim, ou no serviço público onde a gente não tem, onde o paciente não tem escolha, ele vai para onde o sistema determina. Por que acreditar? Por que certificar? Por que perseguir as boas práticas, né? Se a gente for olhar pelo lado mais frio da gestão, os nossos recursos em saúde já são limitados, como é que eu posso achar que eu ainda vou gastar dinheiro com as coisas que eu posso prevenir? Então, se o meu recurso para a saúde é tão limitado, como é que eu vou admitir gastar mais dinheiro porque teve uma infecção hospitalar prevenível? Ou porque o paciente caiu e aí complicou por causa disso? Ou porque o paciente broncoaspirou? Então, se eu for olhar pela lógica da economia, a certificação, a busca pela certificação já se justifica porque eu vou melhorar os processos e eu vou evitar eventos que são evitáveis. E aí, com isso, eu não vou desperdiçar dinheiro em coisas que eu poderia não fazer. Se eu for olhar pela lógica das pessoas, o fato de eu trabalhar num local certificado, onde a gente sabe que a gente tem segurança naquilo que a gente faz, onde a gente tem confiança naquilo que a gente faz, a gente, enquanto profissional de saúde, se sente muito melhor trabalhando assim. Porque nenhum profissional de saúde, ninguém que resolve trabalhar com a saúde, acorda de manhã e diz, vou bem ali prejudicar uma pessoa. Não é esse o espírito da pessoa. Não é esse o espírito do bom profissional. Então, o fato dele trabalhar numa instituição certificada, onde ele sabe que os riscos vão ser identificados, onde haverão barreiras, onde haverão mitigações, ou, caso ocorra algum evento, esse evento vai servir como exemplo para que outros não aconteçam, isso também dá segurança e faz com que o profissional de saúde vá trabalhar muito mais satisfeito. Então, você vai ter um corpo de trabalho muito mais satisfeito e feliz aonde ele trabalha. Então, isso também é uma justificativa para você fazer a certificação. Pela lógica do cliente, né? O cliente, então, vai poder escolher. E pela lógica da gestão, da gratificação na gestão, né? Isso foi uma coisa que realmente foi muito nítido na pandemia. A instituição que é certificada, ela tem mentalidade de crescimento. O processo de certificação, ele é longo, né? Ele é um processo contínuo, mas Sim. O mais importante, o diferencial que você vê é a mentalidade de crescimento. As pessoas encaram o erro, encaram as oportunidades de melhoria de uma maneira muito mais diferente, assim, de uma maneira onde eu identifico que aquilo foi uma coisa que aconteceu, que não deveria acontecer, e na mesma hora eu já penso assim, como eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Ou como eu posso fazer melhor da próxima vez? E essa mentalidade de crescimento, ela leva a instituição a outros patamares. É por isso que você vai sempre subindo um degrau. Então, assim, não tem justificativa para a gente não perseguir as boas práticas. Não tem justificativa para a gente não trabalhar numa instituição certificada, para a gente não querer a certificação para a nossa instituição. Porque isso vai melhorar a satisfação dos nossos colaboradores, isso vai melhorar o nosso resultado econômico, isso vai melhorar o desempenho da nossa empresa como um todo e, claro, vai fazer com que o nosso cliente se sinta muito melhor em ser atendido lá. Então, só tem pontos positivos. Tem custo? Tem custo.
mas o custo da ineficiência, o custo do colaborador não satisfeito, o custo da perda dos clientes é muito maior. Então, a gente tem realmente que abrir a nossa mente, sair da zona de conforto e partir para o processo de certificação. Agora, partir com o sentido que o processo de certificação é. Não é ter o título para botar na parede. Né? A certificação é a busca pelas boas práticas, é a busca pelas melhores práticas disponíveis naquele momento, porque isso também é mutável. Né? A qualidade na saúde, ela evolui, né? Ela evolui. Ela é o melhor que eu posso fazer com as tecnologias e com os recursos que eu tenho disponíveis naquele momento. Daqui a 5 minutos pode ser outro. Hoje é assim. E outra, a gente, enquanto ser humano, não adianta. A gente não vai fazer se a gente não tiver alguém empurrando a gente por trás. É da natureza humana se acomodar. Então, quando a gente passa pelo processo de certificação, como ele é um processo contínuo, a gente está sempre tendo visita de manutenção, a gente está sempre sendo convidada a revisitar os nossos processos. Então, a gente está sempre com um tônus, sabe, ali, exercitando para que a gente possa tá sempre melhorando. Vou fazer sozinho, eu vou pegar um manual e a gente vai fazer sem contratar uma certificadora, porque isso é muito caro. Você não tem a mesma disciplina, você não tem, sabe, a mesma motivação do que quando você vai receber uma visita externa. Então, assim, eu acho que o processo de certificação ele é riquíssimo. Eu acho que quase todos os hospitais que eu trabalhei na vida eram certificados. Eu tive esse privilégio lá no Rio, os que eu trabalhei eram certificados. E o que eu não trabalhei, eu era concursada pública lá do Rio, e eu pedi exoneração porque eu não aguentei. Porque aquilo ia contra os meus valores, o tipo de medicina que a gente acabava exercendo lá. Então, eu acho que assim, eu acho inquestionável a questão da certificação. Nosso novo hospital a gente vai inaugurar agora no dia 12 de outubro, e eu já dei a meta para os gestores. Daqui a 2 anos a gente está certificado. Por quê? Porque a gente já vai nascer tendo um irmão mais velho, a gente já sabe construir os processos, então não tem justificativa para que no final o hospital inaugura de 12 de outubro de 2022, no final de 2023 a gente já está chamando o diagnóstico para no final de 2024 a gente estar certificado. Isso é inquestionável, a gente não pode aceitar trabalhar sem ter esses parâmetros de qualidade, sem ter esses parâmetros de segurança validados por uma instituição externa, porque às vezes a gente olhando de dentro a gente não consegue perceber várias falhas e várias coisas. Então, assim, é inquestionável. A gente vai abrir um hospital e ele vai ser certificado, e a gente já certificou o nosso home care, o nosso laboratório é certificado, a gente está em processo de certificação também da clínica e da medicina preventiva, porque, sabe, não tem como a gente fugir. É natural, né? É natural. Melhora muito a nossa gestão. É natural e é engrandecedor, né? Porque eu acho que é interessante aí para todos aqui, mais uma vez, né? Que de todo o Brasil é super legal ver aqui gente mesmo de todo lugar, Fernanda. Tem gente aqui de norte a sul, tá todo mundo participando. E essa sua fala, né? Quando a gente coloca, repercute justamente por isso. Porque muitas pessoas veem como, mas esse processo é muito trabalhoso. Mas eu lembro que é recomendação médica, né? Para a gente viver bem, é importante se alimentar bem, beber água, praticar exercício físico, porque a saúde vem. E a saúde do gestor, ela se desenvolve exatamente disso, é justamente se dedicando, é poder se envolver dia a dia e superando essas fases, que o processo de certificação, com todos os seus nuances e com todo o processo de evolução, ele traz, sem dúvida nenhuma, junto com isso. E você, mais uma vez, aqui representa muito bem essa credibilidade, né, que é dada para aquelas instituições que buscam esse processo. Agora chegou aquela hora do né, porque está chegando no finalzinho, e eu acho que é muito importante, sabe, além de deixar um super agradecimento para ti, assim, a Fernanda está do outro lado do oceano agora, falando com a gente, né? E se dispôs com o maior carinho em poder estar junto nesse nosso momento. E essa sua trajetória, sem dúvida nenhuma, me deixa muito feliz. E muito feliz por ter podido fazer parte de muitos bons momentos dessa sua trajetória e vê-la tão bem sucedida. Por essa razão, eu queria ouvir de você agora, sabe? Se realmente você se sente... eu sei que realização é um processo que a gente vai estar sempre buscando. Você é inquieta, você vai estar sempre buscando mais. Mas como que foi até aqui?
como é que você avalia essa jornada, sabe? Tipo assim, você está feliz com as conquistas, com o espaço que você chegou, com a qualidade do que você entrega para a sociedade dentro dessa saúde que a gente tem tanto para melhorar, você se destaca entregando um produto muito bom como médica e como gestora. Como é que você se sente perante tudo isso? Suas considerações finais. Não, eu, assim, ó, quando a gente vai ficando mais velho, né, mais maduro, a gente começa a ter esses momentos mais reflexivos, né? Se a gente for olhar lá na pirâmide de Maslow, né, depois dos 40, você começa a ter um olhar mais ampliado, você sai ali das necessidades básicas. Então, eu tenho feito muito essa reflexão em relação à vida, né? Essas coisas mesmo que a gente já viveu, esse processo da pandemia, ele foi muito duro, né? Ele mexeu muito com a gente e traz, né, essas reflexões. E eu acho que realmente, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa. Olhando a minha trajetória, eu vejo que a vida foi me levando para que hoje eu pudesse estar onde eu estou aqui, né? E eu acho que, assim, o meu propósito de vida é, quando eu escolhi ser médica, e eu sou médica por vocação, porque eu amo ser médica, também não imagino sendo outra coisa que não médica, o meu propósito era tocar, mudar, fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E com a gestão eu tenho conseguido fazer isso numa proporção até muito maior do que eu imaginava quando eu me formei, quando eu prestei lá meu juramento de Hipócrates. Então, assim, acho que o meu objetivo na vida, né, em termos profissionais, é esse, é poder estar cuidando das pessoas, é poder estar fazendo cada vez mais e melhor aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Extravasar aquilo que eu tenho dentro de mim. Quando eu me formei, eu não imaginava que eu ia conseguir tocar tantas pessoas assim. Eu não imaginava que ia ser assim. Eu me imaginava, acho que se me perguntasse na época da faculdade, eu ia me imaginar com consultório. Eu nunca fiz consultório. Acabou que a vida me levou para esses caminhos. Eu nunca tive consultório. Hoje eu faço ambulatório, mas consultório eu nunca tive. Mas eu imaginava cuidando das pessoas assim, né? Eu sou pediatra, então eu imaginava ter meus pacientes e tal. E hoje eu tenho uma gama de pessoas muito maior que eu influencio, né? E aí uma vez alguma pessoa falando assim, se você morresse hoje, quantas pessoas iam no seu enterro? Né? Então, o meu pensamento, para saber se eu estou fazendo as coisas certas, é pensando assim, quem iria no meu enterro, né? E eu acho que eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar as coisas que eu fui fazendo. E é muito porque eu amo o que eu faço, porque eu acredito no que eu faço, isso é muito importante. Eu preciso acreditar no que eu estou fazendo, porque aí eu me jogo e eu me dedico de corpo e alma. Então, eu acredito muito no que eu faço. Enquanto eu estiver acreditando, eu estou aqui lutando, eu estou fazendo e eu estou procurando novos desafios, né? E eu acho que isso mantém... Porque o trabalho da gente ele tem que ser muito satisfatório. Ele não vai ser todo dia uma emoção, né? Não vai ser como andar de montanha-russa todos os dias. Você tem que sentir o friozinho da montanha-russa de vez em quando, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. A gente Sim. passa mais tempo no trabalho do que o resto da nossa vida. Então, a gente precisa ter um grau de satisfação no trabalho, porque senão a vida vira um eterno esperar chegar o final de semana, vira um eterno esperar chegar a hora de estar em casa. Então, não que a vida pessoal não seja importante, claro que é, a gente precisa ter equilíbrio nas coisas. Mas se eu for infeliz no meu trabalho, vai ser muito difícil suportar as 4, 6 horas por dia que eu fico acordada em casa. Né? Então, sim, a gente precisa realmente estar ali realizado naquilo que a gente está fazendo. A gestão me proporciona isso. Então, enquanto a gestão me proporcionar isso, eu tô seguindo esse caminho. Né? Está endorfinada. Com certeza, com certeza. Ó. Como todo bom show, eu tinha aquele momento do mas já teve aquele momento do mais um, né? A nossa turma toda está querendo fazer perguntas para você. E a primeira é da Michele Gomes, né? Que está perguntando aqui para ti. Doutora Fernanda, pós-pandemia, no cenário atual do país, vendo as futuras mudanças no rol da ANS, na sua opinião, qual seria o principal desafio daqui em diante, 2022, 2023, 2024? Pois foi aquilo que eu falei, né? Essa reconstrução, ela é importante, a gente já tem que estar trabalhando aquilo que a gente deixou para trás e essas medidas todas, e aí eu não quero polemizar, mas são medidas que, tomadas assim na economia, né, no setor, no país capitalista, fica muito difícil, porque você precisa tirar o dinheiro de algum lugar.
Então, o rol da ANS, ele vem com uma grande apreensão, entendeu? Não que a gente não precise reavaliar as novas tecnologias e as coisas que estão vindo, mas tem muitos abusos. E então, o rol exemplificativo, ele tira muito da previsibilidade do plano de saúde. Então, a gente tem que ter muito critério, e a gente é um país onde a gente tem muita judicialização na saúde, a gente tem que ter muito critério e muita consciência que se começar a liberar tudo, pra vocês terem uma noção, gente. Às vezes chega pedido, outro dia chegou pedido para uma criança de 40 horas de terapia, eram 2 vezes ao dia, durante os 5 dias da semana, eram 10 sessões de psicoterapia para criança. Como é que a criança vai conseguir fazer isso? E 2 vezes por dia no psicólogo. Sim. A gente vê crianças com 40 horas por semana de terapia. É mais do que um trabalhador. Aí, esses abusos na saúde, essas coisas, elas acabam tornando muito difícil você ter previsibilidade no plano de saúde, e a gente tem que ter muita cautela, senão o que vai acontecer daqui a pouco é que os preços vão ser exorbitantes, porque vai começar a falir os planos pequenos, as grandes corporações vão vir, e a gente pode tornar inviável a população ter acesso a um plano de saúde privado. E o nosso SUS não tem condição de abarcar toda a população brasileira. Então, a gente entende que a saúde não tem preço, a gente entende que é muito difícil você negar as coisas, mas a gente precisa ter muita parcimônia e muita cautela. E avaliar se aquilo que está sendo pedido está dentro do limite razoável, porque senão a gente vai botar em risco a saúde do nosso país. E nesse momento atual é muito difícil da gente falar isso, porque quando a gente começa a falar, como as pessoas só leem a manchete, aí começam os gritos de que você é frio, que você não está enxergando e está matando as pessoas e não sei o quê. Então, acho que a grande dificuldade é você conseguir fazer uma discussão razoável com pessoas que não escutam, que só leem a primeira frase e dali para frente você naturalmente é taxado de um dos dois extremos, né? É muito complicado esse momento que o país está vivendo. E a gente precisa pensar nisso, porque dinheiro não dá em árvore. O dinheiro ele precisa ser gerado. Então, todas essas medidas que são tomadas assim, olha, vai começar amanhã, que não dá tempo de adaptação, é muito difícil. E bota em risco o sistema de saúde brasileiro como um todo. Então, eu acho que 2023 vai ser um ano onde, num novo governo, quer seja quem ganhar, vai ter que ter esse pensamento. Porque se começar com muita coisa populista, ou se começar liberando tudo para todo mundo, daqui a pouco fica sem nada para ninguém. O mundo é assim, a gente precisa encarar os fatos e entender que eu não tenho a varinha do Harry Potter. Quisera eu ter a varinha do Harry Potter e poder fazer mágica e resolver as coisas, né? Mas é difícil. Eu vou até complementar o seu comentário, né? Porque realmente a grande dimensão que eu acho que a sociedade do século XXI precisa trabalhar atualmente, não é só esse debate sobre os custos e o financiamento, mas também de toda a tecnologia que nós temos disponível hoje, tal qual você fez durante a pandemia também, de informar as pessoas, de promover a saúde, de todo esse processo, porque nós temos, sim, com o aumento do tempo de vida, né, com a longevidade das pessoas, os agravos vão surgindo, principalmente para as pessoas de maior idade, mas é importantíssimo os cuidados da gente para a preservação da saúde por o maior tempo possível. E isso é uma dinâmica que normalmente não entra no debate, né? Eu vejo isso desde o acidente de trânsito provocado por uma pessoa que bebeu e depois vai gastar recursos infinitos aí na sua recuperação, muitas vezes, quando não perde a vida, e desde uma série de atos que nós temos como sociedade que não são colocados na pauta, mas que redundam em custos para o sistema de saúde. Então, a gente discute muito isso, adoeci a conta para pagar, mas a gente não discute o valor que tem de manter isso. Por isso que um dos trabalhos que vocês têm também, né, Fernanda, é em cima da medicina preventiva, é justamente nos cuidados necessários, nas instâncias diversas de prevenção, para diminuir esse agravo. E esse debate, eu acho que tem que ser pautado também para colaborar, porque senão fica insustentável qualquer sistema. E, obviamente, isso fortalece ainda a dinâmica e a necessidade dos gestores cada vez mais estarem atentos a tudo isso. Porque se não tiver atenção a essas temáticas, a coisa também não flui. Temos mais perguntas aí para
Tem, sim. Johnny Lopes está perguntando. Há uma política de governo definida que esteja conduzindo as instituições de saúde público-privadas a buscar a certificação, a acreditação? Existe um estímulo, na sua visão, para esse processo? Assim, em termos de diferencial, o que o governo poderia fazer como política, né? Algum incentivo, alguma diferenciação entre uma instituição certificada e a outra não certificada, mas eu desconheço se existe, né? Em termos de saúde suplementar, não tem. Quando eu estava ainda lá no Valdemar, a Secretaria de Saúde aqui do governo do estado do Ceará fez um processo grande de certificação de várias unidades, né? Existe esse movimento, eu acho que, mas muito mais das suas unidades próprias do que do incentivo propriamente dita à melhoria da sociedade como um todo, né? Eu acho que faz falta, principalmente nesse início, para que você dê o exemplo. Depois, quando todo mundo tiver certificado, não, mas para que todo mundo busque uma certificação é importante. Algumas operadoras de saúde têm feito isso com a sua rede credenciada, né, porque entende que diminui o desperdício. Então, eu tive recentemente em Belo Horizonte, lá eles têm uma qualificação da rede, né, a Unimed Belo Horizonte tem essa qualificação, Unimed Goiânia também, mas é muito mais iniciativa própria do que em termos de política governamental. Mas deveria, porque a gente precisa melhorar a nossa saúde como um todo, né? A nossa saúde ainda é muito desperdício e muito insegura, né? Ed e Johnny, eu acho que também faz parte da sociedade também impor isso, né? A gente não pode ser passivo enquanto sociedade, independente do segmento, e aceitar situações como muitas vezes a gente aceita quieto e calado frente a isso. Então, quando a sociedade também cobrar isso, né, dos fornecedores de serviços de saúde, isso também se modifica, né? Isso ajuda a botar na pauta da alta gestão dessas instituições para que elas também busquem essa qualificação. Não é só a percepção do usuário, né? Não é só porque deu tudo certo na cirurgia. Não, tudo isso não conta. Isso vai desde a cortesia do atendimento, atender na hora adequada, tirar as dúvidas, esclarecer, ser transparente, como a Fernanda colocou tantas vezes ao longo do trabalho dela. Isso são elementos que o processo de certificação e qualificação de uma instituição de saúde pauta também dentro disso, né? A Débora Aparecida Chamutera, acho que é essa a pronúncia. Do ponto de vista de ambos, quais as características mais importantes para ser um excelente líder, gestor? Começa você aí, Fernanda. Você sabe mais do que eu disso aí. Eu acho que a primeira coisa é gostar de gente, né? Como a gente já falou aqui, né? 100% dos clientes são gente, 100% dos colaboradores são gente. Então, o trabalho do líder e do gestor, muito mais do que entender de finanças, entender de processos, de projetos, é entender de pessoas, né? Sem as pessoas, a gente não consegue construir nada. É claro que a gente precisa buscar as ferramentas também, a nossa instrumentação para a gente desenvolver o nosso trabalho, mas se você não gostar de gente, se você não entender que você vai estar trabalhando com pessoas e para pessoas, que, portanto, pessoas... Porque, às vezes, a gente diz assim, não, gestão de pessoas é com o RH. Né? Não é. Um bom líder, ele é, antes de tudo, um gestor. Um cuidador de pessoas. Então, ele precisa entender de pessoas e ele precisa gostar das pessoas. Porque isso aí é só para arredondar, mas, sem dúvida nenhuma, é uma característica fundamental, né? Porque a gente cuida de pessoas e pessoas estão conosco fazendo esse processo. Então, a qualidade, eu costumo sempre dizer isso, sabe? Apesar da gente dizer que o hospital, a clínica, o laboratório é certificado, mas, gente, quando a gente certifica uma estrutura dessas, na realidade, a gente está carimbando as pessoas que fazem esse processo. Qualidade é algo inerente às pessoas. E esse processo, ele é importante ficar esclarecido, porque o copo não é qualificado. O qualificado é quem fez o copo. Quando você reclama de um estabelecimento qualquer de saúde, na realidade, você está fazendo uma crítica às pessoas que entregaram aquele processo. E muitas vezes a gente não percebe isso, a gente acha que está sendo, que é uma coisa meramente impessoal. E, obviamente, isso gera orgulho interno quando você é reconhecido, mas também gera um desgaste enorme quando essa qualidade não é percebida.
né? E o gestor talvez seja o incrível, né? O maestro dentro dessa situação de pegar habilidades diferentes, pessoas diferentes, profissões diferentes, que o gestor em saúde, ele vivencia com isso. São muitas profissões envolvidas nesse processo que redunda no produto, né? Mas precisa de alguém para poder ter essa capacidade de fazer essa ligação. Eu costumo muito brincar com as pessoas, né? Porque eu gosto muito da área de aviação também, e só 7 países no mundo têm a capacidade, sabem montar um avião. De mais de 140 países, só 7 sabem montar um avião. E a gestão é mais ou menos isso. É uma habilidade que você pode desenvolver, sim, mas ela lhe impõe a necessidade de ter a habilidade de juntar as qualidades de diversas pessoas para se entregar o melhor produto, né? E aí, assim vai. É super feliz aqui, Fernanda, mais uma vez. Sei que daqui a pouco você está pegando um voo, então a gente vai estar te liberando. Tem muita gente aqui parabenizando, agradecendo, super feliz de ouvir, assim, aqui eu vi falas do tipo, muito emocionante o seu relato, sabe? E muito gratificante para mim, inclusive, que vai ser sempre um prazer conversar contigo, sempre um prazer poder lhe acompanhar e ver o seu sucesso, porque é isso que você é. Você hoje representa uma das maiores gestoras de saúde, talvez, que o Brasil tenha aí, e aqui fica esse registro, porque você sabe do trabalho maravilhoso que você tem feito e partilhou agora com milhares de pessoas esse seu relato, a sua experiência e o mais importante, a sua leveza. Né? Tem gente que acha que o gestor tem que ser uma pessoa sisuda, durona, cheia de tecnicismo e tudo mais, mas é assim que se apresentam os melhores gestores. É com a tranquilidade de poder passar aquilo que faz parecer até que é muito simples, mas não é simples, isso exige muito, e sem dúvida nenhuma, você reúne todas essas características. Muito obrigado por você ter podido estar aqui conosco. Um grande abraço. Eu que agradeço, assim, é sempre um prazer. Eu adoro falar, né? Adoro falar do que eu faço, então realmente é um prazer. E o Henrique é uma pessoa maravilhosa, sabe que está sempre. Tá bom. Foi fundamental. Caiu um pouquinho aí. Você foi fundamental nesse processo. Então, muito obrigada. Que o MBA de vocês seja ótimo, que vocês aproveitem bastante e estamos aqui à disposição, viu? Um beijão. Obrigado, Fernandinha. Beijão. Boa viagem de retorno. Obrigada. Nós temos 4 pilares que eu acho que a Fernanda representou muito bem dentro desse processo. Os 4 pilares básicos do nosso curso de gestão está justamente na estratégia, no processo que envolve todos os marcos legais, regulatórios, estruturação financeira, análise de resultados, que obviamente redunda no desempenho e eficiência, e também o nosso último módulo, lá no finalzinho do curso, ao longo da nossa jornada de 18 meses, será justamente falando sobre o mercado de saúde, para que a gente possa entender isso. Ele foi elaborado indistintamente para você que trabalha na área pública ou privada. Eu não sei se todos sabem, mas minha formação é em física, então eu poderia muito bem não estar atuando na área de saúde, e eu queria partilhar isso com vocês para mostrar que se a gente se dedica, se a gente tem capacidade, a gente pode sim encarar gestão de áreas complexas como a saúde, como eu fiz, e me sinto muito feliz, muito realizado de poder vivenciar essa experiência e poder partilhar com vocês esse processo no nosso engrandecimento naturalmente. Então, não deixem aí, viu, de buscarem a inscrição de vocês. Espero poder oportunizar esse momento para vocês e que a gente possa aqui, junto com o Sequali, ter esse novo MBA, o MBA de Gestão Executiva em Saúde, como mais um sucesso dessa instituição que tem formado há décadas profissionais de saúde dentro dessa área importantíssima, que é o processo de gestão, qualidade e segurança. Muito obrigado.